Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Faria e venho aqui resolver mais uma questão do processo seletivo de 2025 do Colégio Embraer, a questão 30, questão da parte de matemática. Vamos lá, como de costume, né? Pegar um marca-texto, um lápis, para a gente poder anotar as informações importantes do enunciado do exercício. Vamos lá. Elisa obteve 3,60 de rendimento sobre um dinheiro que deixou investido no banco por um mês. Um mês apenas. Ou seja, isso aqui é um rendimento, um juros que ela recebeu, deixando um valor por um mês lá no banco. Ao final desse mês, Elisa resgatou R$ 803,60 no banco. Ou seja, aqui já um montante final, né? O que correspondia ao dinheiro que ela havia deixado investido, acrescido do rendimento mensal, ou seja, exatamente o montante. Qual foi o valor da taxa de juros mensal? Então, importante, ó, um mês, taxa de juros mensal, na mesma unidade, tudo certinho. Então, que ela obteve nesse investimento. Então, vamos lá, calcular a taxa de juros. Gente, esse exercício é um exercício que a gente pode se aventurar de uma maneira ou outra. Primeiro, a gente pode pensar no juros simples. Juros simples é juros igual a CTI, né? Capital vezes tempo vezes a taxa de juros. Eu tenho o valor dos juros? Tenho, né? É o rendimento, gente. É o valor dos meus juros. Então, tenho 3,60 de juros. Vou trocar aqui só para a gente ver que a gente pode resolver assim. Então, 3,60 de juros. Igual. Capital, valor investido. Tenho? Tenho. Gente, basta subtrair o valor que ela resgatou com o valor do rendimento. E aí, se a gente for subtrair, de cabeça aí, R$ 800 o capital, né? Então, a gente tem R$ 800. Tempo, um mês, então vezes um vezes a taxa de juros, que eu não sei é quem eu quero encontrar, a porcentagem aí. Gente, multiplicou 800 vezes 1, dá 800 vezes i, 800i. Esse 800 que está multiplicando, a gente já sabe, né? Ele aparece do outro lado dividindo. Vou trocar de membro aqui todo mundo, só para ficar mais visível. Então, 3,60 dividido por 800, ou 3,6, tá? Gente, uma divisão que dá pra gente explorar também. Pego 3,60, vou dividir por 800. Por que eu já tirei a vírgula dali? Porque para dividir números decimais a gente precisa igualar as casas decimais. Então, para igualar as casas decimais, eu poderia colocar 800,00, ou seja, eu coloco aqui já 80 mil, eliminando a vírgula. Então, a operaçãozinha lá de números decimais, quando a gente vai dividir dois números decimais, eu igualo a quantidade de casas decimais. Era 60, duas casas, coloco duas casas aqui no 800. Mas vamos lá, começando a divisão, um pouquinho extensa, porque a gente precisa aqui fazer a divisão, é um número bem menor aqui, que é o nosso quociente, o nosso dividendo, e o divisor é 80 mil. Para começar, gente, 360 dividido por 80 mil vai dar zero. Essa cor aqui não ficou legal não, né? Vai dar zero. Ok. Sobra 360. Colocando uma vírgula, para a gente poder continuar, e um zero aqui do lado, a gente fica com 3.600 e não mudou muita coisa, né? Aí eu acrescento mais um zero e mais um zero. Aí eu tenho 36 mil dividido por 80 mil. Ainda não dá. Acrescento mais um zero.
Gente, perceba que eu vou acrescentando zeros até eu encontrar um número que eu consiga realizar essa divisão. Agora, eu tenho aqui 36.000 e já tenho aqui dois zeros. Ainda não dá, 80.000 é maior. Mais um zero. Eu estou acrescentando zeros aqui, gente, mas o correto seria a gente fazer a subtraçãozinha, todo o processo, tá? Mas a gente está no nível aí um pouco mais avançado, vocês já sabem dividir, né? Então, 360.000 agora é dividido por 80.000. Opa, agora dá. 360.000 dividido por 80.000, primeira coisa que eu poderia fazer, cancela os zeros, a mesma quantidade, né? Ó, mais um. Sobrou 36 dividido por 8, gente. Pra que eu acrescentei tantos zeros, né? Tá vendo que a gente pode se perder? É um método um pouco mais chatinho, né? 36 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 8, 32. Sobra 4. Já que eu já acrescentei um monte de zero, já tinha colocado a vírgula, eu posso colocar mais um zero. 40. 40 por 8 é 5. E aí eu não tenho a resposta ainda, gente. Porque eu tenho 0,0045, ou seja, 45 décimos de milésimos. Décimos de milésimos. Gente, olha só. Para eu transformar isso aqui em uma porcentagem, eu preciso ter denominador 100. Para eu ter denominador 100, eu posso dividir 10.000 por 100, frações equivalentes. Tudo que eu faço no denominador, eu faço no numerador. Então, 45 dividido por 100 também. Só para obter uma fração com o denominador 100, que é uma porcentagem, né? 45 dividido por 100 é só deslocar a vírgula. 0,45. Ou seja, a alternativa correta, 0,45%, letra B. Mas eu falei no início que a gente poderia se perder usando essa ideia de juros. Deu um pouquinho mais de trabalho, né? Um monte de casos decimais aqui na divisão e tudo mais. Tem outra forma, professor? Tem uma regra de 3. Eu poderia afirmar aqui que no meu enunciado eu tenho umas informações que posso aplicar a regra de 3. Qual foi o valor aplicado? R$ 800, certo? R$ 800 igual a 100%, que foi o meu valor aplicado. Agora, qual foi a diferença depois que eu resgatei, que a Elisa resgatou esse dinheiro? 3,60. Esse 3,60 é exatamente o valor dos juros. Então vamos lá, vou chamar de x. Perceba que eu tenho agora uma regra de 3, que eu posso fazer uma multiplicação cruzada de novo, como eu já fiz em exercícios anteriores, né? X vezes 800, 800x, igual a 3,6. Esse 3 que ficou bem horrível, né? Vou até apagar esse que ficou muito feio, gente. Voltando aqui, 3,6, né? Vezes 100. Esse 800 que está multiplicando passa dividindo. Na verdade, na hora de dividir, gente, já vou ter um zero para cortar aqui, um zero para cortar aqui, um zero aqui e um zero aqui. Sobrou 3,6 dividido por 8. Gente, 3,6 dividido por 8, a gente fez aqui, ó, 36 dividido por 8, agora há pouco. Só que aqui a gente já vai ter o valor final, né? Porque a gente já está trabalhando com a porcentagem. Então, não vai caber aqui. Eu vou puxar aqui para tentar conseguir resolver aqui ainda. Para a gente poder dividir, igual as casas decimais, então fica 36 dividido por 80. Então, 36 não dá para dividir por 80, zero. Acrescenta uma vírgula e um zero. 360 por 80 dá 4. 4 vezes 8, 320. 320 sobra 40.
Já acrescentei a vírgula, eu posso acrescentar mais um 0,400. 400 por 8 é 5,045%, já que eu já trabalhei com unidade de medida de porcentagem aqui. 0,45%, letra B também. Então, gente, a regra de 3 aqui era mais viável, né? Estou resolvendo as duas maneiras para mostrar para vocês que era possível, tá bom? Mas nem sempre a maneira que a gente lembra já de cabeça é a mais viável. Mas se eu lembrei também, consegui resolver e cheguei na resolução correta, bingo. Beleza, gente? Então mais um vídeo aí finalizado e aguardem para os próximos.